E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então. Bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast semanal, que eu gravo aqui junto com meu irmão. E hoje nós vamos falar aí de Copa do Brasil. Vamos falar aí dos confrontos, né, que acontecerão. Tivemos as quartas de finais, né, os últimos jogos, definindo todas as semifinais da competição nesse momento. Nós temos São Paulo e Flamengo de um lado, do outro lado Fluminense e Corinthians. Vamos falar como é que foram os confrontos, né? O Fluminense passou pelo Fortaleza, encarou ali um pouco de dificuldade, né? Mas o time conseguiu sair do aperto. O Corinthians fez um grande jogo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo superou o Atlético Paranaense, talvez num jogo mais equilibrado. O São Paulo teve um pouco de dificuldade, quer dizer, construiu um placar. Depois do segundo tempo acabou tendo um pouco de dificuldade, mas garantiu aí também a classificação para a semifinal. E a gente vai falar depois com calma, né, na minúcia, né, de cada um desses jogos e também dos jogos das semifinais, né, o que a gente espera das semifinais. Comigo tá sempre o meu irmão, Vitor, e ele vai abrir aí agora, falar para vocês, trazer algumas novidades. E aí, Vitor, como é que você tá? Chama! E aí, pessoal? Boa semana, acima de tudo para todo mundo. Começamos aí mais um episódio do podcast, do BumaCast. Vocês já sabem, sempre com muitas informações. Vamos falar de Copa do Brasil, mas antes de Copa do Brasil, começamos aí com o FIFA 23, uma parceria com a Marvel. É uma parceria bem legal aí construída entre as duas agremiações, EA Sports e a Marvel. Praticamente no Foot Hero uma parceria bem legal. Serão alguns jogadores, praticamente, serão vestidos de personagens da Marvel e, acima de tudo, com elementos da Marvel. Isso aí, praticamente, eu não sei exatamente. Eu tentei pesquisar, entrei em contato com o pessoal, praticamente, tanto da Marvel também, quanto com o pessoal da eSports, mas não me deram muitas informações. E o que eu sei, praticamente, que os jogadores serão o Park Jun-sang, para quem não se lembra, praticamente jogador coreano, muito bom jogador. O Ricardo Carvalho, ex-zagueiro da seleção portuguesa. O Yaya Touré, meio-campista marfinense do Manchester City, e também Marquísio e Donovan. Marquísio, ex-volante praticamente da seleção da Itália, campeão do mundo em 2006, tem de bom volante Marquísio, e o Donovan, dito por algumas pessoas, outras dizem que não, o melhor jogador da história praticamente dos Estados Unidos, norte-americano, melhor jogador da história do futebol norte-americano, melhor norte-americano da história. São esses os jogadores que vão estar praticamente com poderes acima ligados à Marvel e praticamente também vão fazer algumas propagandas em filmes da Marvel, divulgando praticamente o FIFA 23. E deve chegar não, vai chegar em setembro, como a gente já tinha dito para vocês aí, logo logo, antes da Copa do Mundo, visando muito a Copa do Mundo. O que você diz aí, Raul, dessas novidades, dessa parceria bem legal entre esportes e Marvel? Ela lembra muito o que o Fortnite está fazendo, né? Tem a parceria do Fortnite com o Dragon Ball, né? Já tem também essas alternativas. É uma forma assim de trazer, né, por conta do crescimento, né, desse universo, né, do cinema, do universo dos quadrinhos, do cinema, dos filmes, né, com os jogos, né, então acaba realmente que aproxima, né, esse universo e ele fica bem interessante e vamos ver, é bem curioso aí, né, vamos ver como é que vai ser explorado, né, como eu falei pra vocês, tem a questão do, do FIFA com do Fortnite já, né, com o Dragon Ball, e agora o FIFA entra aí, né, seguindo a mesma leva com o pessoal da Marvel, né, vamos ver, pode ser bem interessante, o pessoal que joga fute aí, o pessoal que gosta aí, pode ser bem interessante mesmo isso daí. Bom, então, como forma a gente falou, né, nós teremos aí os jogos do campeonato da Copa do Brasil, né, Antes disso, ó, só tem pra mais coisa mostrar, aí? antes de você começar da Copa do Brasil, tem aqui, ó, minha fotinha aí, ó, na época que joguei a Copa da NA pelo Arc. Copa da NA que eu li Arc, aí, ó, RG escolar, que tinha quem tá com esse RG aí, ó. Eu molecaço, vocês aí, ó, carteirinha aí, ó, quarta série do primeiro grau, ó, pra quem não... Faz tempo, hein? Ó, 1996. Aí, ó. Do campeonatinho. É, aí, ó, do Arc aí. Vamos lá, Copa do Brasil. Então, jogos foram muito bons, né? Alguns aí definidos com um pouco mais de drama, outros até de forma um pouco mais tranquila. Eu acho que vale a pena a gente começar com o Fluminense, né? Que classificou aí derrotando o Fortaleza. Vai enfrentar o Corinthians, que derrotou
o Atlético Goianiense. O Corinthians que no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense tinha perdido de 2-0, precisava buscar. E eu vou até falar uma coisa que eu, vendo o jogo, eu não entendi a postura, até a postura que o Jorginho adotou, principalmente com a sua linha defensiva no jogo de volta, né? O Corinthians entrou com 2 atacantes, né? Jogando com os 2 atacantes deles lá, né? O Roger Guedes e o Alberto muito próximos um do outro. E o time do Goianiense com o placar na mão, jogando com a linha muito alta e praticamente com os zagueiros no mano a mano, né? Contra esse ataque do Corinthians. E foi nessa situação que o Corinthians se impôs, né, no jogo. No primeiro tempo até que o Corinthians veio pelo apoio e tal, conseguiu fazer o gol. E aí o Renato Augusto é um jogador muito diferente, né, diferenciado, dá uma outra cara, uma outra visão pro time. Mas no segundo tempo, o Goianiense, como eu falei, né, jogou, não sei se foi a ideia do Vitor Pereira, mas botou os 2 atacantes deles colados nos 2 zagueiros do Goianiense, e a bola longa do Corinthians acaba funcionando, né, numa jogada bem interessante. De todos os lances seguintes, depois o Corinthians começa a encaixar sempre a mesma jogada, o mesmo estilo, né, com a bola muito rápida para os jogadores de frente e deixando a velocidade, a técnica dos jogadores, né, do Corinthians sobrevalerem sobre os zagueiros, né, do Goianiense. Foi um erro, na minha opinião, um erro tático mesmo ali, né, e esse erro custou a eliminação do Goianiense, né. E do outro lado, o Fluminense contra o Fortaleza. O Fluminense parecia que não teria muito trabalho, né? Porque tinha vencido lá, né, em Fortaleza. Mas talvez um pouco de... Mesmo com o Diniz poupando no final do jogo contra o Inter, no final de semana, né, de brasileiro, para esse jogo contra o Fortaleza, o time parece que entrou um pouco desatento, né? Correu riscos, mas sempre no estilo de jogo do Diniz, né? Criação de jogadas, né, sempre com muitas pessoas do mesmo lado do campo, que trabalham, rodam, giram a jogar praticamente um jogo de futsal dentro da partida. De um lado só consegue achar uma bela jogada, um belo passe pro cruzamento, pro gol do Cano, né? E sempre as jogadas no Cano, né? Até depois mesmo com Fortaleza consegue buscar o resultado, né? E classificar. Então acabou se complicando um pouco, né? O Fluminense. Então chegam os 2 times aí, eu acho que vai dar um bom jogo. Essas 2 equipes, né? O confronto acho que não tem favorito nesse confronto. Acho que a Fluminense está jogando um grande futebol, tá? Mas só que o Corinthians tem. Quando o Corinthians, se o Vitor Pereira conseguir manter o seu time principal mesmo, conseguir administrar a situação no Campeonato Brasileiro no Campeonato Brasileiro, né? Para conseguir jogar as Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores, com o seu elenco principal. Libertadores não mais, mas jogar a Copa do Brasil com o seu elenco principal, consiga, né, focando, se resolver focar, não sei se vai resolver focar, né, se vai focar no brasileiro também, mas pode conseguir fazer bons jogos e brigar contra o Fluminense, que vem, né, no seu estilo, né, na sua forma de jogo, já vem mostrando algumas inconsistências, né, o estilo de jogo do Diniz, que ele, eu sempre falo, né, ainda eu acho que se fosse um estilo de jogo que se trabalhasse um pouco a inversão de jogo na parte ofensiva, seria talvez um dos esquemas mais complicados de se derrotar, mas os adversários começaram a encontrar formas de jogar, né, contra o Fluminense. Então o Corinthians com certeza, né, Vitor Pereira vai observar o jogo contra o Inter, vai ver esse jogo contra o Fortaleza também, esses momentos, né, de desatenção do Fluminense, para explorar, para poder usar com o Corinthians para fazer essa semifinal. O que você tem para falar aí, Vitor, dessa primeira semifinal aí, desse confronto? Né, Eu acho assim, Corinthians e Atlético Goianiense, desculpa ter te cortado aí, Uhum. Corinthians e Atlético Goianiense, eu acho que o Jorge até que leu bem um pouco assim o Corinthians, mas o Corinthians tem alguns jogadores que assim, individualmente, os caras precisam às vezes de 1 ou 2 jogadas para conseguirem espaços e conseguirem. O exemplo clássico é o Renato Augusto. O primeiro tempo até do Corinthians, no primeiro tempo razoável, de razoável para bom do Corinthians. Ele arruma um bom cruzamento e o Gil faz um jogo que é muito bom na bola aérea, acaba fazendo o gol, porque se termina 0-0, o Corinthians teria uma pressão muito grande pro segundo tempo. E um primeiro tempo até que controlado para o Atlético Goianiense. Não foi o primeiro tempo que o Atlético Goianiense sofreu, teve uma bola, óbvio, o Roger Guedes, que o Roger Guedes acerta na trave, outros bons lances do próprio Roger Guedes, para mim o Roger Guedes é um dos melhores do Corinthians junto com o Renato Augusto ali no jogo, e óbvio o Yuri Alberto que fez os 3 gols. Mas
Eu acho que o Jorginho até que leu bem, mas o Atlético Goianiense tem suas limitações, tem praticamente. Tá indo muito longe até tanto que as suas limitações. O time ainda briga ali pra tá na zona de rebaixamento, do Campeonato Brasileiro. Precisa até abrir o olho, porque estamos ali no começo do segundo turno, mas passa muito rápido ali os jogos, então ele tem que abrir muito o olho, principalmente no Campeonato Brasileiro. E tá indo muito longe com uma competitividade boa do time do Jorginho. Só que eu acho que o Vitor Pereira praticamente vem na formação que ele praticamente o Corinthians vem jogando melhor. Ele tem um ponto aberto, fixo aberto na ponta, que é o Adson, ou pode ser o Mosquito. São os dois ali que vão disputar aquela função pelo lado direito do campo. E o Roger Guedes, pelo lado esquerdo, faz o balanço para vir por dentro para praticamente ajudar na criação lá do Renato Augusto. E volta agora direto, porque o Renato Augusto desce muito para tentar fazer a armação do time, para fazer a construção da primeira e da segunda bola. O Duqueiroz foi o primeiro volante, com o Fausto Vera saindo um pouco mais para o jogo. Acho que o Corinthians peca muito na intensidade do meio campo. Acho que o Corinthians próprio Vitor Pereira busca ainda ter um time mais intenso no meio campo. Acho que o Corinthians peca um pouco nessa intensidade de meio campo. Acho que por isso até perdeu pro Flamengo, caiu pro Flamengo até por muito isso. Então, praticamente, acho que isso pode ser um trunfo pro Fluminense. Né? Porque praticamente o Fluminense é um time que também trabalha muito pelo meio campo, com o André, com o Ganso, com o Martinelli, ou de repente jogar o Nonato. Depende do qual dos dois vai estar na partida. Então, assim, eu acho que o Fluminense peca um pouco, tem muito esse meio campo muito forte, com estabelecido, e pode ganhar do Corinthians, porque o Corinthians não tem um meio campo pegador, não é um meio campo de intensidade na marcação. Um meio campo que tem criação. Fausto Vera é um bom jogador de bom passe. Pode ser que tenha o Maicon na volta, né, nesse jogo aí. Acho que é Maicon e Duqueiroz. Mas não é um meio campo marcador. Com o Fábio Santos e o Fagner, o Gil Balbuena deve ser a zaga, até uma zaga mais experiente, uma zaga boa na bola aérea. O Fluminense tem uma bola aérea muito forte também, então deve ser essa dupla de zaga. Então o Corinthians praticamente faz 1-0 e vai para o segundo tempo, levando a pressão totalmente para o Atlético Goianiense. Então praticamente foi um bom jogo. O Corinthians que não vinha com jogos criando muitas chances de gol, vinha até que dominando, às vezes contra o Palmeiras dominou o jogo, mas não criou chances. Dessa vez conseguiu criar chances e fazer essas chances em gols, e passou com mérito. Do outro lado, eu falei que ia ser equilibrado. Você disse que não. Eu falei, Fortaleza é osso duro de você pegar num mata-mata. É um time muito forte, abre 2-0, mas o Fortaleza tem um problema que vem se acarretando desde o começo do ano, né? Uma equipe defensivamente muito frágil. E toma gol quase todos os jogos. Assim, se você pegar os jogos do Fortaleza no ano, pouquíssimos jogos do Fortaleza passou zerado na competição. Ele toma gols desde a época da Copa do Nordeste, no campeonato cearense, no campeonato estadual. Então, praticamente, é muito difícil o Fortaleza não levar gols. Óbvio que teve problemas de arbitragem, foi pênalti ou não foi pênalti, teve o lance praticamente do Galhardo, uma marcação de um pênalti a favor do Fortaleza, teve esses lances duvidosos de arbitragem, mas eu não estou aqui para falar de arbitragem. Então, para mim, o Fluminense tem um pouco uma queda de jogo, porque o Diniz não poupa. Um problema que o Diniz tem desde a época do São Paulo. O Diniz é um cara que ele insiste muito no time, nos 11 de titular dele. Ele é um cara de um treinador de um elenco curto, ele gosta de elencos curtos, que ele trabalha muito taticamente, então ele gosta de elenco curto, ele não gosta de elenco tão longo, elenco de 30, 35 jogadores. Como exemplo, tem o Palmeiras, como tem o Atlético Mineiro, como tem o próprio Flamengo. O Diniz não é um cara de elencos assim, ele gosta de um elenco, às vezes ele utiliza 17 a 18 jogadores por temporada, assim, constantes, 16, 17 jogadores na temporada constantes jogando. E nesse Fluminense não tem muita diferença, não é muito diferente não. Você pega o time titular, você tem como trocas praticamente Martinelli, que joga muito, joga direto. Você tem praticamente Felipe Melo, que joga direto. Você tem que joga muito também, muitas vezes. Agora o Marrone, que chegou, tá entrando direto. Assim, você tem o Natan, não pode esquecer. Então, assim, os caras jogam mais direto. Agora o William não joga direto. Você tem, assim, então o Diniz não poupa. Então é normal você ter uma oscilação da equipe. Até pelo desgaste. O Fluminense é um time que joga muito com a bola. É um time que joga com a linha muito alta.
Então, praticamente, quando o Fluminense perde a bola, o time gosta de jogar com contra-ataque contra o Fluminense tem que correr muito para trás, então isso gera um desgaste absurdo. E o Diniz, por não poupar, é normal o Fluminense oscilar na temporada. É normal. E o Fluminense cada vez mais está sendo estudado, vai diminuindo. Você falou uma coisa que é verdade, o Fluminense é um time que trabalha de um lado do campo, às vezes ele mantém o jogo de um lado, não tem muita virada, ele deixa o outro lado sem ninguém, o outro lado dele fica livre. Tanto que um jogo contra o São Paulo é Fluminense no Morumbi, que foi 2-2, o São Paulo levou grandes perigos roubando bola do Fluminense, inverte o lado para pegar o Fluminense, às vezes 2 contra 1, porque o outro lado do Fluminense tá praticamente desguarnecido. Então, assim, o Fluminense tem esses problemas, né, no trabalho de Diniz. O Diniz tem esses problemas. Mas assim, passou pelo Fortaleza, o Maracanã vai ser seu primeiro jogo, é no Maracanã. Para mim é um fator essencial do Fluminense tentar levar uma vantagem e aí controlar o jogo, porque quando for na Arena, o Corinthians também é muito forte jogando em casa, com a força da torcida, com a pressão na Arena Itaquera é muito forte, o Corinthians consegue se impor, apesar às vezes o Corinthians não cria chances de gol, mas o Corinthians se impõe jogando em casa. E é a briga de estilos que mais o Corinthians gosta. O Corinthians joga melhor quando tá sem a bola. Quando ele dá a bola para o adversário, ele joga marcando, tentando um contra-ataque. O Corinthians é melhor nisso do que praticamente você dá a bola pro Corinthians. Então, assim, vai ser essa briga desses estilos. Vamos ver praticamente quem a bola era muito forte. O Corinthians tem um meio campo muito bom de criação. André é muito bom jogador de criação. O Ganso pensa comentários como criador de jogadas. Ele desce muitas vezes para ser o primeiro volante, para começar a criação das jogadas, liberando mais o André, liberando mais o Nonato ou o Martinelli, ou um dos dois jogarem, para ter essa criação. Vem o Matheus Martins, vem por dentro, correndo muito o campo, junto praticamente com o Arias, praticamente hoje está sendo um grande desafogo da equipe, e o Cano mais lá na frente. Então, assim, é um grande confronto, equilibrado, não vejo assim nenhum dos dois muito favorito. Eu vejo o Corinthians um pouquinho acima, vejo os Corinthians com 52%, 53% contra 48%, 47% do Fluminense. Sim, até pelo segundo jogo ser em Itaquera e o Corinthians é muito forte em Itaquera. Como eu disse, o Corinthians é muito forte em Itaquera, mesmo não vencendo, não criando jogadas assim, muito, não sendo um time que cria muitas jogadas, não sei se o último jogo que criou e acabou fazendo gols, mas é um time que se impõe muito forte em Itaquera, é muito forte jogando em casa. Então, praticamente, eu vejo o Corinthians um pouquinho acima do Fluminense, mas não é favorito não, muito equilibrado nesse confronto entre as duas equipes. O jogo, né, é uma disputa que chama atenção, né, por conta exatamente do que você falou, né, você falou aí do conflito, do confronto dos estilos, né, o estilo do Corinthians contra o estilo do Fluminense, né, são dois confrontos bem interessantes. E do outro lado temos aí o Flamengo, que passou pelo Atlético Paranaense, talvez, né, esse confronto vem se repetindo, né, ao longo da história, né, que a gente viu, né, recentemente muitos jogos aí, né, como esse que vem acontecendo entre essas duas equipes. Uma grande, né, o grande confronto, esse jogo, né, eu pude ver partes dele, né, o jogo de volta, o Atlético Paranaense tenta fazer o seu jogo, tenta fazer as suas jogadas, né, a sua criação, tenta jogar no estilo, né, que vem levando o time, né, do jeitão lá do Felipão, mas faltou coisa ali para conseguir enfrentar o Flamengo. O Flamengo é um time tecnicamente hoje muito incrível, né? Incrível como realmente, né, o Dorival ele é o que você falou, ele simplifica a situação para os jogadores e a compreensão é muito rápida, né? Então o time joga com um entrosamento e com o entrosamento e o nível técnico muito alto, né? O entrosamento dos jogadores e o nível técnico deles, né, extremamente alto, né? Pedro numa fase cada vez melhor, né? É um jogador, acho que talvez hoje acaba que ele, né,
é aquilo que a gente vem vendo, né? Que nesse momento o Pedro vem crescendo na hora certa. Porque ele começa a botar talvez até mesmo uma dúvida ali no Tite para talvez ser aquele jogador que você já falava sempre, né? Que muda o estilo de jogo, né? Ele é um jogador que o Brasil não tem, né? Na seleção brasileira hoje, talvez o Tite poderia buscar para uma mudança de estilo, né? Numa partida. Então é um jogador de referência, com uma qualidade técnica, um jogador que sabe também sair da área para trabalhar, mas tem a força física para trabalhar lá na última linha, em cima dos zagueiros mais fortes, né? Coisa que o Brasil não tem, né? O Brasil busca, né? Tenta com o Matheus Cunha, enfim, mas o Pedro ele vem se encontrando. O Arrascaeta, né? Não tem nem como falar também, outro jogador também que vem crescendo também nesse momento, né? Também vem buscando, vem mostrando, né? Que tem uma qualidade, né? Que vai também, né? Que mostra a razão pela qual o Flamengo gosta tanto, né? Torcida, né? Todo mundo gosta, investe tanto nele. E também a gente tem, né? O Everton Ribeiro e o Gabigol, né? Que vem o Gabriel, né? O Gabriel, pessoal, né? Pega um pouco no pé, tá pegando um pouco no pé do Gabriel e tal, né? Pelo jeito dele. Mas o Everton Ribeiro também, né? Vem mostrando também vem se mostrando também uma boa liderança, né? Felipe Luiz também se achou, né? Se reencontrou lá atrás, né? Muita da tranquilidade, né? Para o sistema defensivo. E o Flamengo ainda tem jogadores como o Everton, que entra no segundo tempo. O Vidal, né? O Vidal começou a já entender bem os garotos, né? João Gomes também vem crescendo, né? É um elenco bem interessante, é um time que o Dorival ele faz aquilo talvez que é aquilo que é o exemplo, que eu acho que é um exemplo para muitos treinadores, né? Ele fortalece o que o time tem de melhor e ele tenta esconder aquilo que o time tem de pior, ele não tenta impor aquilo que ele acha que é melhor, ele simplesmente pega o que o time faz de melhor e bota para atuar dentro do jogo dele. Então é bem legal isso aí, é bem legal a gente ver o Flamengo, né, que vai enfrentar o São Paulo, que é outro time que também vem numa crescente também bem interessante, né? O São Paulo, que hoje tem que a gente continua falando, uma coisa que a gente vem falando o ano inteiro e o Rogério trouxe isso de volta. O São Paulo é extremamente homogêneo, né? Um time que troca todo mundo, mexe no time. O Rogério troca metade da equipe todo jogo, mexe na escalação nos jogos, troca, mas o São Paulo mantém aquela ideia, mantém o padrão, mantém normalmente até. É óbvio, né, que o São Paulo tem alguns jogadores que podem fazer falta quando não jogam, né, que é o caso do Caleri, por exemplo, mas no restante da equipe o time tem essa homogeneidade, entendeu? Então todo mundo tá bem, todo mundo joga, se entende. Nesse período do ano, agora é um período que as equipes já estão bem mais entrosadas, então é um confronto interessante, né? São Paulo e Flamengo. Acho que vai depender muito aí do que o Flamengo apresenta no primeiro jogo. O São Paulo também vai precisar, né? O São Paulo, que já é importante lembrar que o São Paulo, né, já eliminou o Palmeiras, que é outro adversário, né, que é outro dos dois grandes times hoje do Brasil. O São Paulo vai ter que enfrentar um outro dragão aí, né, para poder conseguir passar nessa semifinal de Copa do Brasil, né? E esse confronto por São Paulo é contra o América. Faz o primeiro jogo, depois do primeiro jogo até meio estranho, né, com 2 pênaltis perdidos, né, na partida. O São Paulo veio para esse jogo, veio para o jogo de volta, construiu uma vantagem no primeiro tempo, depois até por uma questão talvez de desgaste, né, até para dosar um pouco a equipe, São Paulo acaba tomando um gol, né, um gol meio curioso, né, num pênalti meio assim que acontece por um acaso, né. E no segundo tempo a América vem para cima, é claro, tenta, né, no abafa, acaba encaixando a jogada. São Paulo acaba tendo também a expulsão do Miranda, aí acaba encaixando o gol de empate, vem para cima, mas a bem da verdade não gerou assim um perigo muito grande. Não sei, teve um lance, né, que o São Paulo teve que se virar lá, mas estava impedimento já do Wellington Paulista, então não teve assim. O América tentou buscar, né, lutou também, mas o São Paulo traz um bom resultado, trouxe um bom resultado e agora enfrenta o Flamengo, né? O São Paulo vai ter problemas na defesa, né, para consertar. São Paulo que se tem um setor de São Paulo que tem problemas, né, que perde jogador por contusões, né, vem perdendo muitos jogadores, é o sistema defensivo. Não vai ter o Miranda, também é uma liderança, também é um jogador que poderia ser importante
pelo conhecimento. E o São Paulo vai enfrentar um time que não venceu, não. O São Paulo jogou 2 vezes com o Flamengo e perdeu as 2. Né? Então é também outra coisa curiosa aí. Mas cada jogo é um jogo, né? A gente fala sempre assim, né? Sempre tem aquela máxima, né? Então, acho que vai ser um grande jogo. O Flamengo é favorito. Acho que talvez o Flamengo hoje, né? É o time a ser batido, né? Então, quando se enfrenta o time a ser batido, o Flamengo sabe lidar com essa responsabilidade. O São Paulo vai entrar em campo aí, o Rogério vai trazer alguma ideia para tentar superar essa força do Flamengo. E essa homogeneidade do elenco do São Paulo permite o Rogério até mudar um pouco o estilo de jogo do time, dependendo do adversário, e consegue fazer um grande confronto. O que você acredita aí, Vitor, desse confronto aí, dos confrontos, né, que foram anteriores, Flamengo e São Paulo, e essa semifinal que agora acontece na Copa do Brasil? Flamengo e Atlético, assim, não foi equilibrado, né? O Atlético se defendendo e o Flamengo tá. Mas o Atlético, ao meu ver, o Felipão erra um pouco, porque o Felipão privilegiou muito a marcação. Acho que você tem que marcar, você tem que tirar os espaços do Flamengo, óbvio. Até porque essa equipe do Flamengo não é uma equipe que, se ela jogar sem a bola, ela se complica. Assim, até pela característica dos jogadores, jogadores que não são marcadores, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabriel e o Pedro, são 4 jogadores que praticamente, se você colocar em qualquer time do Brasil, eles praticamente sozinhos, você vai ver que praticamente eles vão atuar em setores do campo que vão ter que apenas recompor e não ter que fechar espaço para marcar muito. E os 4 juntos precisam fechar para marcar, até para não praticamente não sobrecarregar o sistema defensivo do Flamengo. Então, assim, é um time que tem a bola, mas você pode praticamente tentar quebrar isso com a bola. Acho que o Atlético Paranaense, em momento algum, tentou fazer isso. Em momento algum, tentou ter a bola, tentou praticamente tirar um pouco do ritmo. Do ritmo do jogo, isso. Fazer o Flamengo praticamente correr um pouco atrás. Pelo contrário, o Atlético sempre deu a bola ao Flamengo, marcou e tentou jogar no contra-ataque. Mas, assim, muito cru também no contra-ataque. Ele não teve jogadores de velocidade, segundo jogo ele vai com o Pablo e com o Terans, não são jogadores de velocidade, são jogadores mais para segurar a bola e o time sair, mas sempre tem o Kelvin, que é um lateral que é de velocidade, o Abner, mas aí praticamente ele tem um zagueiro que não é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, isso abriu muito a brecha para a caída do Gabigol e do Everton Ribeiro ali pelo lado, como ponta, pelo lado direito do campo, confundindo um pouco a marcação do Atlético. Então, para mim, o Atlético, o Felipão pecou um pouco nisso. Acho que ele poderia ter, praticamente, fosse para atuar marcando, ter 2 na frente, um mais rápido e tanto que quando ele coloca o Vitinho, o Canóbio e o Coelho no jogo, quando já tá perdendo por 1-0, o Atlético começa a ter mais a bola e criar, até dar um pouco mais de perigo pro Flamengo. Teve alguns cruzamentos, não, o Santos não fez grandes defesas, fez uma defesa só o Santos, mas teve cruzamentos, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, que acabou jogando, tiveram mais trabalhos. Então, praticamente, eu acho que falta isso faltou isso ao Atlético. E o Flamengo é o amplo favorito, não só de passar no confronto, mas de conquistar a Copa do Brasil, pelo elenco, pelo que vem jogando. O Dorival, com esse time titular, vamos dizer assim, o jogo se concentra muito no meio campo. A dúvida agora é se ele vai continuar com o Vidal e sai o Thiago Maia, ou Thiago Maia e João Gomes disputam uma posição para jogar com o Vidal, ou o Vidal volta para o banco. Essa é a dúvida, porque acho que com o Vidal, volto a dizer, Vidal você ganha um pouco mais de calma na saída de bola, os adversários às vezes baixam muito a linha contra o Flamengo, você ganha com o Vidal, enxergar o jogo, fazer a bola andar. O Vidal é um cara que aparece muitas vezes assim como elemento surpresa, chegando na área, é um cara de bom bola aérea também, um cara que pode bater de fora da área, um cara de... Porque eu disse, ele toca e anda. Então, assim, são poucos meio-campistas no futebol. No futebol brasileiro, quase nenhum, tá? Eu volto a dizer isso. Tem essa função que o Vidal faz. É difícil, assim. Pra você ter uma ideia, o Fernandinho, que é muito bom jogador, tentou isso no Atlético, e não é do Fernandinho. O Fernandinho é mais não é um criador de jogadas. O Fernandinho é um cara que tem aquele primeiro passe para quebrar linhas, mas não é um criador de jogadas. O Vidal é um criador de jogadas, e além disso, é um cara que toca e anda e consegue aparecer lá na frente. Assim, poucas equipes assim tem esse jogador. E eu acho que essa é a dúvida do Dorival, se ele mantém Vidal, ou joga João Gomes e Thiago Maia de novo, ou sai um dos dois para jogar o Vidal. Então essa é a dúvida que ele tem. O Davi Luiz deve voltar normalmente, na zaga ao lado do Léo Pereira, até porque o Davi Luiz também ajuda muito na criação. O Davi Luiz é um cara de bom passe atrás, até para quebrar a linha num passe do Davi Luiz. Pedro tá iluminadíssimo.
que você disse praticamente muito verdade, assim. Acho que provavelmente ele vai até na Copa, porque assim, o Brasil deve enfrentar defesas também com linhas baixas. E aí você tem um cara de centroavante, um cara que consegue segurar a bola, cara alto, tem uma jogada aérea, um cara que também tem um toque refinado, sabe jogar também com a bola no chão. Então, acho que ele praticamente está se garantindo na Copa do Mundo, como essa opção. E o Gabriel vem flutuando, junto com o Arrascaeta, os dois flutuam muito. O Everton Ribeiro vem participar mais, mas o Gabriel e o Arrascaeta muito livres para flutuar ali pelo meio, ataque, vem na armação. Isso confunde um pouco também a marcação adversária. Então o Flamengo muito forte. Muito forte. O Rodinei também crescendo muito pelo lado, tem que dar muita menção ao Rodinei. O Rodinei vai no fundo, vai fazer bons cruzamentos. O Felipe Luiz é o que segura um pouco mais. O Rodinei vai mais, apoia. O Rodinei tenta o drible, tenta a jogada. Tá muito bem também o Rodinei É um bom lateral, muita gente critica o Rodinei. Mas é um bom lateral, é um jogador que tem muita força física. Isso, consegue, assim, apoiar muito bem. E do outro lado, no São Paulo, que acho que acaba sofrendo o desnecessário, muito pela expulsão do Miranda. Acho que se o Miranda não é expulso, o São Paulo até teria conseguido uma classificação um pouco mais tranquila contra o América Mineiro, que abre 2-0, faz um bom primeiro tempo quase de almanaque. Óbvio, teve um pênalti, uma jogada aérea. O São Paulo sofre uma jogada aérea desde o começo do ano. E aí, nessa jogada aérea, o América diminui, e aí tem a expulsão do Miranda e o jogo se torna um pouco mais dramático. Mas foi uma classificação justa. Os 180 minutos do São Paulo é melhor que o América, uma classificação justa do São Paulo. O São Paulo vem ganhando corpo, vem ficando mais cascudo, nessa palavra que muita gente está usando. As 3 eliminatórias que o São Paulo teve no ano, as 3 Copas do São Paulo, foi longe, eliminando os grandes adversários. Você vai no Campeonato Paulista, o Corinthians e São Paulo elimina o Corinthians, faz uma final contra o Palmeiras, vencendo o primeiro jogo bem, e aí depois perde o segundo, mas elimina um Palmeiras numa Copa do Brasil. Você pega uma Sul-Americana, elimina um Ceará. Assim, ele vence uma Universidade Católica, por mais que você diga, a Universidade Católica tem um time fraco, é um time mais abaixo, mas é um adversário de tradição. Então, o Ceará como foi, então assim, isso vai te dando casca, vai te dando assim confiança para você. Eu como já joguei, sei disso, assim, às vezes é um time pior, mas assim, você vai na superação, você vai ganhando confiança, você vai assim, ganhando, assim, você começa a tentar coisas que você não tentaria quando você não tem confiança. Por exemplo, clássico é o Igor Vinícius, é um lateral conectado, mas o Igor Vinícius cresce, tenta jogadas individuais, porque você tá com confiança, você vai começando a tentar as coisas vão entrando. Os adversários vão te respeitando também mais. Então, assim, vai ganhando casca. Apesar disso, o Flamengo é o favorito. São Paulo se valia muito pela intensidade do time. Eu volto a dizer isso, quando o Rogério consegue, o time tem intensidade, a maioria do tempo, o São Paulo é muito competitivo, é muito forte nesse ponto. Óbvio que, assim, para ganhar num Flamengo, você precisa de mais que isso. Você precisa não só marcar, mas também tentar atacar. E o primeiro jogo sendo no Morumbi, eu acho que pra mim é um trunfo que pode ser bom pro São Paulo. E você pode praticamente ter intensidade, conseguir marcar o Flamengo, tentar tirar o Flamengo lá em cima, porque é uma coisa que o Flamengo teve dificuldade no jogo contra o Corinthians, no jogo na Arena, no primeiro jogo da Libertadores, na Arena lá em Itaquera. O Corinthians tirou em cima, o Flamengo teve dificuldade para sair jogando. O São Paulo tem essa marca na equipe de tirar a marcação lá em cima. E assim, tirou contra o Palmeiras, mas teve dificuldade, tirou praticamente contra o Fluminense teve dificuldade, tirou ontem contra o América teve dificuldade. Então, assim, o São Paulo tem essa marca do Rogério de tirar em cima, então pode ser praticamente esse trunfo do São Paulo nesse primeiro jogo, e não só no primeiro jogo, nos 2 jogos, acho que contra o Flamengo, tem que tentar tirar em cima, tem que tentar tirar o espaço do Flamengo, não ficar marcando o sol lá embaixo. Uma hora, óbvio, você não consegue tirar lá em cima o jogo inteiro, uma hora que tem que baixar as linhas, que a sua intensidade não aguenta, os jogadores não aguentam. Mas assim, se o São Paulo conseguir ter jogadores descansados, intensos nesse jogo, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves ou Pablo Maia, que é um meio campo, Luciano, pode ser que seja o Nicão, que jogam, Caleri, que é um cara que segura a bola, o São Paulo pode tentar surpreender o Flamengo. Eu digo tentar, porque volto a dizer, o Flamengo é o amplo favorito nesse confronto, e para ganhar a Copa do Brasil. E pra gente tentar ainda também pelos lados, né? O São Paulo, o Flamengo, por não ter, nesse time titular do Flamengo, não tem pontas, e o São Paulo joga muito pelos lados, tentar surpreender. O São Paulo tem muita subida do Igor Vinícius,
que assim, tem muito também a subida do Reinaldo pelo outro lado, ou o Wellington, quem for jogar, e não vai ter o Miranda. Eu acho deve jogar o Rafinha. O Rafinha, pela experiência, tal, deve ser o Diego passado pro meio e o Rafinha. Tem o Luizão para jogar ainda, mas o Luizão ainda tá um pouco mais verde, mas o Luizão também é um cara alto. São Paulo, o Flamengo também fez muitos gols de cabeça nos últimos jogos, é um time que tem bons batedores, o Arrascaeta bate muito bem na bola, o Felipe Luiz bate muito bem na bola, bate escanteios. Assim, então você tem também de repente pode ser que ele entre com o Luizão até para o Luizão para a bola aérea. E aí o Léo, acho que pode ser que o Léo seja deslocado para o meio, ou o próprio Luizão jogar para marcar. É porque o Pedro tem que ser vigiado de perto, né, pela defesa do São Paulo. São as alternativas. Flamengo favorito ao confronto. E o São Paulo, praticamente, para mim, o torcedor do São Paulo tem que estar muito, muito feliz pelo ano do clube. Assim, o São Paulo, com todas as dificuldades, devendo, trouxe contratações, mas assim, contratações de jogadores que não são craques, não trouxe, vou dar exemplo clássico, se você pegar aí os 4 semifinalistas, São Paulo não tem praticamente, não trouxe. São Paulo e Fluminense, né, nesse ponto. Mas o São Paulo não trouxe, como o Corinthians trouxe um Yuri Alberto, um Balbuena, trouxe um Renato Augusto. O São Paulo não trouxe, nem o Flamengo, os jogadores prontos. Ou o Fluminense, o próprio Fluminense também, assim, tem um bom ano também do Fluminense, o torcedor do Fluminense tem que ficar muito feliz, o torcedor carioca do Fluminense tem que ficar muito feliz, o tricolor carioca, ou do Brasil inteiro, tem que ficar feliz, porque também é um grande ano, campeão da Copa da Campeonato Carioca, em cima do Flamengo, e aí com a saída do Abel, aí vem o Diniz, e o time consegue se acertar, mas assim, também com grandes Fluminense, trouxe grandes contratações, Felipe Melo, trouxe Fábio, São Paulo não trouxe esses caras, Felipe Melo, Fábio, o Fluminense tem um elenco bom, tem um bom elenco, o Fluminense trouxe o William, assim, jogadores que estão com o São Paulo trouxe praticamente Nicão e Patrick consagrados no futebol brasileiro só. Mas são jogadores aposta. São Paulo trouxe Colorado, aposta. Trouxe o Galopo, é uma aposta. São Paulo trouxe agora a Ferrarese, é uma aposta. São Paulo trouxe, óbvio, trouxe o Caleri antes, mas já consolidado, não é assim. Então o São Paulo está feliz pela campanha do ano do São Paulo. E dos outros Fluminense, idem. Do Corinthians, idem também, acho. Torcedor um pouco mais ingrato ser do Flamengo, até pelo que investiu. Pelo que investiu e o que é montado do Flamengo. O Flamengo tem 2 times. O time titular do Flamengo é para ser campeão e o time reserva é G4 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que os 3 torcedores têm que estar felizes: São Paulo, Corinthians e Fluminense. Óbvio, tem que querer o título. Você tá numa semifinal, você tem que brigar até o final para ser campeão, como a gente, propriamente, eu e meu irmão estávamos comentando antes de começar a podcast. Ir para cima, óbvio, com inteligência, no confronto às 4 equipes, com condições de título, óbvio, o Flamengo mais favorito do que os outros. Mas, assim, você chegou nessa fase, meu amigo, você tem condições de ser campeão. E tentar brigar pelo título, sim. Então, assim, para mim, esse é o resumo, eu digo, sobre essas semifinais. Serão grandes jogos e eu espero, não garanto, eu espero que a CBF faça um jogo em cada dia, para o pessoal acompanhar os 2 jogos. Dizem que vão ser os 2 no mesmo dia, no mesmo horário, que eu acho errado, porque, assim, é ruim pro público, para todo mundo acompanhar. Mas o certo para mim seria um jogo em cada dia. Por enquanto tá aqui marcado realmente que vai ser um jogo em cada dia, ainda não tem horário, né? Talvez um jogo às 7, outras 9, né? Pode ser. Talvez seja mas eu acho que não. Capaz de ser os 2 às 9h30, que eu acho ruim. Acho péssimo. Quem vai transmitir os jogos não tem Amazon mais ainda, né? Não sei se a Amazon... Não tem. A Amazon provavelmente deve ter junto com a Globo. Mas assim, é ruim. A Globo bota um na quinta, o outro na quarta, assim, Corinthians e Fluminense, São Paulo e Flamengo, assim, você poderia pôr um dos 2 jogos na quinta-feira e o outro na quarta, um com transmissão da TV aberta e outro na quinta com a transmissão da Sport TV ou da Amazon, para o público assistir os 2 jogos. Eu acho que o público merece assistir os 2 jogos. Eu tenho que assistir os 2 jogos. São semifinais, tem que ser os 2 jogos, assim. Exemplo clássico é a Champions League também. Um é na terça e outro é na quarta. E aí na outra semana inverte. O que jogou na quarta joga na terça, o que jogou na terça joga na quarta. Isso teria que ser igual, não os 2 jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Eu acho que assim, é o erro da CBF nesse ponto. Tem que ser igual a Champions, É algo... É um ponto aí já é também uma questão de planejamento. Eu concordo realmente que você precisa dar alternativa pro público, né?
Porque jogos eliminatórios Sim. desse nível, normalmente você... Qualquer competição, né? A gente foi buscar, pensando aqui nas competições, qualquer competição a gente vai buscar, né? NBA, a Copa do Mundo também é assim, futebol americano, todas as competições, né? Você sempre traz jogos em dias diferentes. Falou Champions League, acho que as Copas também, só essas Copas A única nacionais. ainda que tem os jogos no mesmo horário é a Europa e a Conference League, né, que jogam na quinta-feira, né? Até porque É porque não tem horário, né? Porque não tem espaço, mas. mas assim, eu acho que o certo seria, como você tem o calendário, você não vai ter jogos durante a semana, pô, bota um jogo na quarta, outro na quinta, não custa nada. E aí os que jogou na quarta, joga na quinta na outra semana, o que jogou na quinta, joga na quarta. É pro público assistir, isso é pro público. Acho que o público merece assistir. E eu, óbvio, como um amante de futebol, gostaria e quero ver os dois jogos. E quero acompanhar os dois jogos. Então, É, assim, é uma pena. Você tem que escolher entre um ou outro. Os dois chegando na quarta-feira às 9h30. somente que. Vamos ver, talvez pra salvar aí, talvez um jogo às 7, outro às 9, né? E talvez seja aí, não, entendeu? E aí na semana seguinte inverte. Que jogou às 9 joga no outro jogo. Quem jogou às 9 joga às 7, que jogou às 7 joga às 9. E assim Ou então, não sei, o jogo da Amazon às 7 e o jogo que passa Na pra verdade, a Globo. Amazon, o direito é da Globo, né? Não é Uhum. da Amazon. Então a Globo É que da escolhe, Globo. então. A Globo que escolhe Aí passou os da Globo horários. no Sport TV. E a Globo junto com a CBF. Entendeu? Uhum. Assim, Globo e Sport TV, mas pelo andar da carruagem deve ser os dois 9h30, que eu acho errado, volto a dizer. Tem que ser um quarto, outro quinta, É porque e daí, a Amazon, óbvio, a Amazon também aí pode transmite por transmitir. regiões, né? Fica aquela coisa meio estranha, né? Então, não, assim, o que eu falo, a gente tá num país, volto a dizer, a gente tá num país que a maioria das pessoas não tem a TV aberta só, Isso, não tem a TV A fechada, TV então a... por isso que seria legal você também na quinta, né? Uhum. Nada. Porque É. assim, são dois times, Rio e São Paulo. Então não tem como você transmitir, o que vai pro Rio é Fluminense, não tem como, entendeu? Assim, se você transmitir 9h30 na TV, vai ser pros dois lados. Então, eu acho que teria praticamente que ser um na quarta e na quinta, que eu acho que seria o melhor pro público, visando o público. Eu acho que é o principal de todo mundo. As TVs, os clubes, as próprias CBF vivem pro público. Então, pensando no público, tem que ser um na quarta e na quinta. É, é uma outra questão, né, delicada. Até uma questão também de receita, de ganhos, né? O Globo ganharia mais também, né? Nessa estratégia, a CBF também ganharia mais, né, se a transmissão acontecesse nesse formato aí. Mas, no fim das contas, o importante disso tudo está que serão dois grandes confrontos, é o que você falou, né? Dois confrontos, né? Um mini torneio Rio-São Paulo, né? Para quem não conhece, né? Vou falar rapidamente aí, né? Que quando o calendário brasileiro ainda tinha muitos espaços, né? Antigamente, principalmente se voltar lá no passado, quando nem o Campeonato Brasileiro existia, existia um torneio em que os times do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro se enfrentavam, né? Chamava Torneio Rio São Paulo. Ele até foi. Aí depois ele desapareceu, né, com o surgimento do Campeonato Brasileiro e voltou depois de um tempo, de forma breve, se não me engano, no final dos anos 90 até início dos anos 2000. Né, depois ele voltou a desaparecer, mas era um torneio que tinha muito glamour, né? Era muito charmoso, era um torneio charmoso, era um torneio realmente que acirrava essa competição, essa disputa, né? Então a gente tem meio que um mini torneio Rio São Paulo aí, né? As duas equipes se enfrentando. Pode dar uma final carioca, pode dar uma final paulista, ou pode dar uma final mista, né? Um time de cada lado. A final é jogo único, ela Não, dois tem jogos. dois Dois jogos, né? jogos. A final, então, Dois jogos. então, então a final vai ser. Então cada time também vai ter a oportunidade de jogar em casa no seu jogo na final. Sim. Então vai ser bem interessante. Confrontos incríveis, né? É o que você falou, concordo com você. Flamengo favoritíssimo. Não tem. É o que você falou, investiu mais, continua trazendo jogadores de peso, ainda o trabalho, né, de desenvolvimento lá do Flamengo, né, da parte financeira, da parte do marketing, né, toda a gestão do Flamengo leva o time a estar nessa condição e os demais ainda correm, né, meio que por ainda estão tentando se encontrar, né, principalmente o São Paulo
e o Fluminense, né? O São Paulo, uma situação financeira ainda Os três, né? delicada. O Corinthians pode ser o Corinthians também. O Corinthians deve, O Corinthians quase um bilhão. O Corinthians ainda se arrisca um pouco mais, né, financeiramente, nos grandes Não contratos sei ainda. como, mas se arrisca. Se Quer dizer, arrisca. os três se arriscam, a verdade é essa. Mas o Corinthians deu um passo maior que os outros dois, Fluminense e São Paulo. Mas os três se arriscam. Houve essa ambição, né, no Corinthians, né? E lembrando Sim. também que a parte financeira também, né? A Copa do Brasil ainda é o torneio que melhor paga, né? Na América do Sul, né? Em termos de retorno financeiro Acho que o título, sim, 60 milhões, se eu não me engano. então, A premiação do título. Até o vice, se eu não me engano, acho que ganha. Acho que é 39 ou 40, então assim, é muito dinheiro. Muito dinheiro envolvido. Então você já tem muito mais além do que só. Isso deixou o campeonato mais atraente, né? A Copa do Brasil até mais atraente, Então, de repente, do exatamente. que você bem, Só claro, jogar, né? bem, Só jogar, né? igual mais do que a Sul-Americana que o São Paulo joga. O São Paulo joga a Sul-Americana, tem chances de título até maiores do que tem na Copa do Brasil, mas assim, premiação da Copa do Brasil te torna mais atraente. Óbvio, além disso, de repente, imagina o São Paulo, imagina a torcida do São Paulino aí, São Paulo sendo campeão, vencendo Flamengo e Palmeiras, que são elencos muito mais prontos, preparados e clubes mais arrumados do que o São Paulo. Assim, seria um feito gigantesco. Além de você, de repente, vencer numa final, ou um Corinthians, é um rival, ou um Fluminense, também, que é assim, uma equipe muito forte, comandada pelo Diniz. Então, assim, seria um feito inédito. E do mesmo jeito, isso para Flamengo, que precisa também, tem muitos jogadores caros, precisa do dinheiro. O Corinthians, que também tem dívidas, tem jogadores caros, precisa. O Fluminense também nem se diz, não precisa nem dizer. Então, assim, A parte financeira vale muito. acaba sendo. Então, com certeza, nos bastidores aí sempre tem aquela ajuda, aquele extra lá que. Vale muito. E, assim, Corinthians e Flamengo foram montados para ganhar. Não tem como você dizer que não. O Corinthians tem um treinador que ganha, o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, junto com o Abel Ferreira, ganhando praticamente 2 milhões por mês. Mais jogadores aí com o Yuri Aberto, Balbuena, Renato Augusto, Roger Guedes, se eu estiver esquecendo alguém aí, jogadores que ganham, todos os jogadores aí, 1 milhão por mês. Então, assim, Juliano, assim, é montado para ser campeão. Para ser campeão. São Paulo, assim, também com suas dificuldades, mas também montou um elenco para tentar brigar nos campeonatos. Isso é a mesma coisa. Trouxe o William, trouxe o Felipe Melo, trouxe o Fábio. Tem praticamente um novo elenco. Então, assim, trouxe muitos jogadores mais velhos, assim, para dar um pouco mais de casca pro elenco. Natan. É por isso. Também briga para brigar nos campeonatos. Lembrando que o Fluminense teve, no começo do ano teve a Libertadores, né? Então a Libertadores acabou sendo eliminado ainda na primeira fase da competição, na pré-Libertadores, antes de chegar na fase de grupos. Então, assim, vale muito pros quatro. Vale muito pros quatro a Copa do Brasil. Vai ser grandes jogos, né? Grandes jogos, como sempre, né? A expectativa fica, talvez aí para conflito de escolas aí, né? Estilos, disputa de elencos, né? Bem legal, bem legal, bem legal. O ano foi muito bom, né? O ano foi muito bom na Copa do Brasil, Copa do Brasil chegando no seu período final. Mas o ano foi muito bom, né? Acho que todos nós ganhamos muito com a Copa do Brasil. E como foi ano passado, convencendo, né? E a parte financeira acabou que se mostra, né, interessante, que deixa o torneio bem legal. Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra, né, esse episódio de hoje. Episódio aí com as informações, né, dessas disputas, né, da competição aí da Copa do Brasil. E vamos ver o que vai acontecer, né? Quais serão as situações. Já tem, né, na próxima quarta-feira já são os primeiros jogos, né, da semifinal. E aí depois 2 semanas, né, para o jogo de volta, né, no confronto de volta entre as duas equipes. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço muito, né? Você aí que gostou aí de pegar informação, de obter informação, né? Não se esqueça de deixar o like, né? Se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e compartilhe também, é importante compartilhar. E se você quiser, também ative o sininho. Vou deixar então para o meu irmão encerrar, mas muito obrigado, como sempre, aí, né? Pela sua audiência e pelo seu interesse nesse podcast. Bom, galera, valeu. Pessoal, mais uma semana. Espero que tenham gostado das informações que trouxemos mais uma vez no podcast.
Ativem o sininho aí, já sabe, se você gostar, compartilhe o nosso vídeo, diga para os amigos aí que vocês realmente sabem que as informações de mundo dos games, de mundo do futebol, mundo dos esportes que quiserem saber, trazemos para vocês, a gente vai atrás, pesquisa, traz para vocês aí tudo que está acontecendo. Bom, compartilhe, curtam aí o nosso vídeo, o nosso podcast. Já sabem, muito obrigado mais uma vez. Boa semana a todos. Grandes jogos. E semana que vem voltamos com Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, vamos falar aí praticamente das semifinais, tá, que vão acontecer na outra semana. Também com times brasileiros envolvidos. Grandes jogos também vão acontecer, como serão da Copa do Brasil. Obrigado. Boa semana a todos. Estamos por aqui. Saúde. Se cuidem aí. Já disse, compartilham, curtam. Aí ative o sininho do vídeo aí praticamente. Estamos preparados aí. Que mandem sugestões também para vocês quiserem saber. Críticas também estamos abertos. Sempre com muita educação, com muito respeito. Como tratamos vocês sempre. Obrigado, boa semana a todos. Um beijo. Fui.